Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o simbolismo na história de Adão e Eva, do início da criação, que é a história mais importante para compreender todo o restante do simbolismo na Bíblia. Porque de alguma forma ou de outra, toda a história que vem depois acaba fazendo alguma referência ao mito da criação. Então eu vou falar sobre o simbolismo nessa história, a estrutura simbólica dela e como ela também pode ser utilizada para a gente compreender certos fenômenos psicológicos. Então, antes da gente começar, eu sempre gosto de deixar claro, quando eu vou falar de um texto como a Bíblia, que ele é um texto diferente de um texto científico, ele não tem o mesmo objetivo. Porque enquanto o texto científico ele busca descrever materialmente como algo funciona, a Bíblia ela está preocupada com o sentido de um fenômeno e o sentido da vida humana. É outro tipo de questão que eles estão concentrados em responder ali. E quem está falando isso não é o Jung, não é o Jonathan Pajot há 10 anos atrás, não é uma coisa recente. Isso tem no Catecismo da Igreja Católica, né? Então, se você pegar, que é uma coisa bem mais tradicional, assim, que você pode chegar, tá escrito isso, né? A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Ou seja, o desejo de conhecer do homem, de entender o universo, ele é estimulado por um desejo mais profundo que não é explicado dentro das ciências naturais. É uma questão de uma ordem mais profunda. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem. Se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente. Então, o que a Bíblia está preocupada em responder é sobre a origem do universo e o sentido desse universo, o sentido da vida humana. Né? Então, se você pegar o começo ali de Gênesis, você vê que o universo ele não é manifestação de algo aleatório, mas ele é algo que segue uma intenção, que ele tem uma direção, e não um monte de partículas aleatórias interagindo. Essa é um pouco da diferença, né? E ele vai tentar entender, então, qual que é o sentido desse universo, qual que é o sentido da vida humana. Porque Deus cria o universo a partir de um movimento intencional. Então começa assim, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra vazia e sem forma. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, aqui a gente precisa entender a estrutura que é colocada do universo no início da Bíblia, que é algo bem importante. Porque tem o Espírito de Deus aqui em cima pairando sobre as águas, e tem essa água obscura, caótica, a terra vazia, sem forma. Então tem uma metade espiritual invisível do universo e uma metade física, visível, que é o potencial para a manifestação concreta, né? Então tem esses dois lados, um material embaixo e o espiritual em cima. E aí quando Deus junta os dois, surge a luz e aí a criação começa a se organizar. Começa a surgir o universo fenomenológico, que é representado por essa luz, né? E então, por que isso é importante para a gente compreender a história do homem? Porque o homem é criado de maneira análoga ao universo. É como se o homem fosse um universo em miniatura. Então, quando você vai lá para o capítulo 2 de Gênesis, né, ele diz isso aqui. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Ou seja, tem barro ali, né? Tem uma terra molhada que a gente pode enxergar como uma imagem dessas trevas, desse abismo vazio, dessa terra sem forma do começo da criação, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele criou a forma ali a partir daquele pó, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então a gente tem aqui essa água obscura embaixo, igual ao começo da criação. O Espírito de Deus vai lá e sopra no homem, ele se junta, né? E aí
nasce a vida do homem. O homem se torna um ser vivente, né? Então é como se o homem fosse um universo em miniatura. Ele tem essas duas partes também, material e espiritual. E é por isso que o homem é considerado uma imagem de Deus, uma imagem do universo, né? Imagem e semelhança de Deus, diferente das outras criaturas. E é por isso que o homem tem a capacidade de criar, porque o homem também consegue fazer essa junção entre o espiritual e o material para criar coisas novas. E isso independente de você acreditar no que está escrito no texto, literalmente, né? Uma descrição da função do lugar do homem no cosmos. Porque é isso que a gente faz quando a gente tem uma ideia, quando a gente vai criar algo, o que você faz? Você tem uma ideia aqui na sua cabeça, e aí você pega e coloca ela para fora, coloca ela no mundo real. Então você pega alguma coisa desse lugar invisível e você traz para o mundo visível. Toda vez que você tem uma ideia, que você cria algo, é isso que você está fazendo. Então o homem, ele é descrito como um mediador entre o céu e a terra, né? Também no Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 6, que fala do homem, vai falar que o homem é esse mediador entre o céu e a terra. E essa é a função do homem no universo. Cuidar do jardim é você fazer uma mediação adequada entre o céu e a terra. É igual quando você vai fazer um bolo, entendeu? Você tem que juntar uma parte espiritual, que é uma receita, né, que é invisível, com os ingredientes. Se você fizer essa mediação correta, então você aplicar a receita corretamente aos ingredientes, ele vira um bolo. Agora, se você fizer isso de maneira inadequada, se você não seguir a receita direitinho, isso aqui não vai virar um bolo, vai virar outra coisa que você vai jogar fora, porque você não fez a mediação correta entre o espiritual e o material. Então essa é a tarefa do homem, de ficar fazendo essa mediação para que o mundo flua de maneira adequada, funcione de maneira adequada. E aí outra coisa importante, né? Então após a criação do homem, Deus vai lá e aí tem a criação da mulher. E por que ela vem depois do homem? Porque se você vai pegar na primeira parte de Gênesis, fala da criação do homem e da mulher simultaneamente. E depois nessa parte aqui no capítulo 2, vai falar da criação do homem primeiro e depois da mulher. Porque qual que é a ideia aqui? O masculino, agora de pensando no atributo masculino simbolicamente, ele está ligado com essa parte espiritual. Ele é a semente, ele é o espírito, ele é a parte invisível, é a luz, é o sol. E o feminino, ele está relacionado com a parte material. Ele é essa água obscura, ele é o lunar, ele é a noite. E por que o feminino é ligado com a matéria? Porque o homem, se a gente pensar na relação sexual, né, o masculino, ele faz a parte invisível, né, o sêmen, e a mulher que vai dar o corpo, que vai dar a manifestação física para o bebê. Né? Então, quando a gente fala de matéria, vem da raiz mater, que significa mãe por causa disso. Porque a mulher o feminino, né, no caso, está relacionado com esse lado material da criação e que precisa ter uma relação adequada entre os dois para as coisas existirem. Não que um seja melhor que o outro, mas que precisa uma relação adequada para os dois existirem, né, para as coisas existirem. E por que então que a mulher é criada depois? Porque a ideia é que o espiritual, o invisível, ele vem antes do visível. Não porque ele é mais importante, mas que o invisível, ele tá ali, o potencial invisível, ele tá antes, e a parte material visível vem depois, né? Mas de alguma forma, sem ela, nada existe. Então tem essa... Só que se você for pensar temporalmente, a ideia vem antes do projeto que você realiza. Então por isso que, se a gente for pensar na manifestação do fenômeno, a ideia vem primeiro e a matéria vem depois, mas de alguma forma os dois já existem simultaneamente em potencial. Né? Por isso que lá no começo os dois são criados ao mesmo tempo. Na mente de Deus, os dois existem simultaneamente. Mas quando a gente vai pensar na manifestação temporal, vem primeiro o espiritual, depois o material. Então é mais ou menos essa ideia. E é por isso que é pelo material que o homem cai, pela mulher que o homem cai. Porque é pelo aspecto material da criação que a gente esquece do espiritual. Então lembra que eu falei do bolo, né? Se você seguir a receita direitinho, o bolo vai dar certo. Agora, se você não seguir essa receita direitinho, o bolo vai dar errado. Então imagina assim, que você está tentando fazer mediação entre o céu e a terra, numa situação onde você vai fazer uma dieta e um treino. Então você tem todo aquele plano de que eu tenho a dieta para seguir, eu tenho o meu treino aqui da semana, tudo certinho, na sua cabeça tá tudo bonitinho, no espiritual tá tudo certo. Aí você vai colocar isso em prática. Só que aí quando você vai lidar com o mundo material, as coisas não são tão simples. Vem a preguiça, vem a vontade de comer outras coisas, vem a vontade de sair da dieta, de faltar hoje na academia. Então, quando você entra em contato com o mundo material, se você não tem disciplina ou firmeza de espírito suficiente, você cai.
né? Então esse mundo material, quando a gente vai lidar com ele, você tem que estar bem sólido para você conseguir manter as intenções da sua cabeça, senão você se esquece do espiritual, porque o material ele é muito concreto, muito apelativo, e aí a serpente significa esse lado obscuro do feminino, né? Que pode seduzir e fazer você se esquecer do espiritual. Igual você vai lidar com dinheiro, sei lá, né? E aí você vê todo aquele dinheiro na sua frente, e aí tem uma questão ética que você sabe que você não pode utilizar aquele dinheiro, né? Mas ele tá ali disponível para você, então vem essa tentação da gente esquecer do mundo espiritual e pegar pelo concreto, né? E é por isso que o homem, ele tenta ali, seduzido pela serpente, tomar o lugar de Deus, né? E acaba caindo. Ele se esquece de Deus e acaba entrando em queda, né? Ele se desconecta desse lado espiritual da vida. Então, por que ele faz isso? Porque ele vai querer comer o fruto do bem e do mal. E essa ideia aqui é importante, porque na tradição ortodoxa, por exemplo, é dito que o homem, ele receberia o fruto do bem e do mal quando ele estivesse pronto, mas que ele não estava pronto ainda para isso. Igual uma criança pode estar pronto para ela arrumar o quarto dela, né, uma responsabilidade que você sabe que ela vai dar conta, mas ela não tá pronta para dirigir, ela não tá pronta para beber. Ela precisa passar por certas experiências antes para ela ter maturidade suficiente para lidar com certos aspectos da existência. Só que se ela for arrogante, falar, não quero saber disso não, vou pegar a chave do carro do meu pai e vou dirigir, ela vai acabar se metendo em acidentes, né? Então, é mais ou menos essa ideia. O ser humano, nessa arrogância de tentar tomar o lugar de Deus, seduzido pelo material, ele cai, né? E aí, por isso ele entra em estado de queda, ele se separa de Deus. E a partir desse momento, então, todo ser humano nasce separado de Deus, por causa desse pecado original. E, de novo, isso é uma descrição adequada, né? Como eu falei, tudo que eu expliquei aqui da história fala da condição humana. E realmente a gente é uma criatura que faz a mediação entre o céu e a terra, mas só que a gente tem a tendência de ignorar as regras pra gente pegar alguma coisa e ser levado impulsivamente pelo aquilo que está na nossa frente. Se você tem dúvida disso, é só você tentar criar uma criança sem nenhuma regra. Dá lá o acesso livre pela pote de doce, a comida, a videogame e deixa ela para ver se ela vai conseguir fazer essa mediação correta entre o céu e a terra, se ela vai seguir as regras ou se ela vai se perder completamente. A gente precisa passar por um processo de disciplinação, né? A gente precisa ser educado, né? A gente precisa ser educado para poder lidar adequadamente com esse aspecto da vida. E aí, por isso que Deus vai falar que pro ser humano, então, agora lidar com esse estado de queda, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar, ele vai comer o pão da terra através do suor dele. Então, ele vai precisar de disciplina, ele vai precisar de trabalho para ele poder compensar por essa falta que ele cometeu, né? Então, a gente é uma criatura que nasce separado de Deus, né? A gente não nasce pronto para a gente lidar com a vida de forma adequada, disciplinada, equilibrada. A gente precisa aprender, a gente precisa ser educado. Então é uma descrição precisa da condição humana. E se a gente não fizer isso, a gente entra em estado de queda, a gente morre, né? A gente é dominado pelos vícios e a gente se perde no caminho. Então, o ser humano precisa desse aspecto cultural para completar o seu desenvolvimento, né? Então, todo mundo que nasce desconectado de Deus e precisa compensar essa desconexão dessa disciplina, dessa vida mais equilibrada, né? Desse contato com o lado mais equilibrado da sua natureza. Você precisa compensar isso trabalhando, sendo disciplinado, sendo educado. Então isso é interessante porque essa história ela dá uma descrição muito precisa da condição humana, né? Porque todo mundo sabe o que é colocar o material acima do espiritual, quando você deixa a ganância tomar conta, quando você deixa a luxúria tomar conta. Então, sei lá, você coloca ali o material acima do espiritual, você trai a sua esposa porque aquilo ali material, o prazer imediato te chama atenção, essa coisa externa, e você esquece do lado espiritual, do voto que você fez, essa parte invisível, né? Quando você come mais do que você precisa, você sabe ali que você tem uma quantidade de comida que é adequada para você, mas o material, o externo, chama a sua atenção mais do que o interno, você esquece de dentro e você vai só seduzido pelo lado de fora e você cai em vício, você cai um monte de coisa assim. Por isso que essa história ela é tão interessante para utilizar na clínica, porque várias vezes as pessoas elas têm problemas psicológicos porque elas se afastaram delas mesmas, seduzidas pela coisa externa, pela coisa exterior, e ela vai se afastando dela mesma. Então ela se afasta do que o Jung chamou do self, que é nosso eu essencial,
E aí você, seduzido pelas coisas externas, vai se esquecendo de quem você é e você vende a sua alma, você perde o contato com ela e você começa a ficar doente. Então o self, e o Jung vai falar que é a imagem de Deus na psique humana. Então se afastar do self simbolicamente significa afastar de Deus, né? Você se perde ali no seu caminho. E é isso que é interessante, né? Porque o self, ele então estar próximo do seu self não é fazer aquilo que você quer, não é fazer aquilo que você gosta. Na verdade, é você ser fiel a si mesmo. E isso, na verdade, muitas vezes exige você sacrificar essa vontade, essas vontades do ego, de tomar tudo que é imediato ali pra ele naquele momento. Você tem que sacrificar essas vontades e para ser fiel a você mesmo e desenvolver o seu potencial ao máximo, né? Que é difícil você desenvolver seu potencial. Não é fazendo o que você quer, é fazendo sacrifícios. O seu eu mais essencial, ele vai exigir isso de você, vai exigir sacrifícios para você manifestar todo o seu potencial. E é por isso que a maioria das pessoas prefere fugir disso e ficar com aquilo que é mais confortável, ficar com aquilo ali que é mais materialmente prazeroso e esquecer que existe algo dentro dela que está exigindo que ela se desenvolva, que exige que ela coloque a natureza real dela para fora. Então, como que a gente faz para reverter esse estado de queda? Isso é outra analogia que eu gosto bastante de usar, que é a ideia da língua da serpente, que é essa língua que leva a gente à queda, versus a língua do pássaro, que é outra imagem que eles usavam bastante na Idade Média. Então você já deve ter visto, sei lá, as imagens de São Francisco de Assis rodeado pelos pássaros ou santos, né? Então o que significa? Como eu falei, a linguagem da serpente, a língua da serpente é isso que leva o ser humano para longe de si, que é esse aspecto sedutor do mundo exterior que faz você esquecer de quem você é e se tornar um escravo do que está fora de você. Agora, a língua do pássaro é aquela linguagem simbólica, é a linguagem dos sonhos, linguagem da alma, as parábolas, né, que Cristo usava. Essa linguagem simbólica que te ajuda a entrar em contato, que é transcendente, que não pode ser descrito diretamente pela razão, mas que se você aprender a entender esses símbolos, você volta a se conectar com algo que está além do material. Por isso que o Espírito Santo, ele fala em parábolas, né, linguagem profética. Então é essa linguagem que é o Espírito Santo, né, que é representado pelo pássaro também. Então esse pássaro é o antídoto para a queda da serpente, né? Essa linguagem simbólica é o antídoto para a mordida da serpente. Então uma paciente minha teve um sonho muito interessante nesse sentido, né, que ela sonhou, ela estava meio desesperada e acabou aceitando trabalhar no emprego que ela sabia que já não tinha mais sentido para ela só pelo dinheiro. E aí ela teve o sonho que ela estava se mudando para uma casa muito escura, sem janela, e que um homem aparecia lá e com uma espada de 2 pontas e dava uma facada na barriga dela. Ela meio que dava uma facada ele de volta, ele fugia, e quando ela via a marca, o ferimento que ficou era uma mordida de serpente. Então ela estava naquele estado de queda, ela estava longe de si, ela tinha vendido a alma dela por dinheiro, né? E aí quando ela ouviu essa linguagem simbólica, ela tomou a decisão de não entrar nesse emprego, ela esperou um pouco mais e conseguiu aquilo dentro da área dela que ela estava buscando, né? Mas foi a linguagem simbólica que funcionou como um antídoto para esse estado de queda, para ela retornar para ela mesma. Então eu espero ter conseguido demonstrar como essa história do Gênesis, da criação do homem, ela é profunda, ela descreve muito bem a condição humana, né? A nossa condição de mediador entre o invisível e o visível. A nossa tendência, né, esse pecado original da gente colocar o material acima do espiritual e se desequilibrar, se perder, e o antídoto que tem para esse retorno para si, né, através da linguagem do pássaro, né, através do processo de disciplina, através do processo de educação, do sacrifício e dos símbolos, né, são isso que ajuda o ser humano a se reconectar consigo mesmo e se recuperar desse estado de queda, corrigir essa falha natural que a gente tem, né. Então, independente de se acreditar do texto literalmente ou não, ele é uma ótima descrição do ser humano e dá pra gente entender que o problema essencial, às vezes, é a gente voltar pro nosso centro, voltar pro nosso si mesmo, voltar para essa imagem de Deus no homem como antídoto para esses momentos que a gente se perde, sendo seduzido pelas coisas externas, né? E geram os problemas psicológicos, e é por isso que essa história é extremamente útil na clínica. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Eu vou continuar explorando essas histórias bíblicas, né? Eu quero ainda falar de algumas dentro do Antigo Testamento. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí, compartilha com as pessoas que precisam ver esse tipo de interpretação da Bíblia para entender um pouco mais profundamente essas histórias. E em breve eu posto mais aqui para vocês. Um abraço!